Olá, meus queridos anjos iluminados, decretos nerdosos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Doe live pix, isso ajuda o canal e favorece o canal. Hoje vamos continuar falando da últimos personagens de Tokusatsu esse ano, para o ano que vem continuar outros. Vamos falar de Neise Sofia, do Neise Ranger. Ela é uma personagem do Super Sentai, baseada no Super Sentai, que é Mega Ranger. Utilizou parte de uma Mega, Power Rangers Space, usou parte de uma trio verdadeiro. Sua forma é uma criatura com aparência de aranha e foi desenhada como para ser inimiga, astuta e perigosa na narrativa da série. Sua cor temática amarela corresponde ao esquema de cores da equipe. Ela também tem a habilidade de assumir formas humanas. Ela é do sexo feminino, aparece no episódio 38 e termina no episódio 48. Ao total, ela dura 8 episódios. A voz de Masako Katsuki, a forma humana, aparece no episódio 42. Neji Sofia é a força da invasão. Ela arquiteta a invasão nos Mega Rangers, que transformam em heróis usando tecnologia. Os Lazy Rangers são criados como principal força. Dr. Himmler é o líder dos Lazy Rangers, e eles têm projetos de serem as versões perversas de Mega Rangers. Na história, Lazy Sofia surge como resposta ao Lazy Ranger do Mega Ranger. Ao decorrer do arco 38, os Mega Rangers inaugura a sequência de envolvimento de aparição dos Lazy Ranger. Lazy Ranger faz parte do exército maligno, cada um projetado para refletir e contrariar diretamente suas habilidades, cores, papéis, os quatro. Seu design original é da Nancy Yellow, um trocadilho com a palavra japonesa neji, que é contornar, distorcer. Ela é uma membro ardilosa da equipe, ela tem a habilidade de camuflar. Ela é monstruosa, você viu a forma dela de monstro aí. É a forma Ranger Anise Yellow que você já viu. Habilidade de super força física cercada de tecnologia e ataque furtivo. Ela é ótima em roubos. Agora a gente vai colocar a Nise Sofia, segundo o Yang, Maquiavel e Pol Pot, e o disfarce. Nise Sofia não é apenas uma vilã episódica, ela é uma figura arquétipa, cuidadosamente construída para representar algo mais profundo, o inimigo físico. Ela não encarna o inimigo que esconde, ela se disfarça, ela se infiltra, ela manipula. Dentro da lógica Tokusatsu, os vilões normalmente operam de forma explícita: monstros gigantes, invasões abertas, confrontos, rompe o seu padrão de dissimulação, do duplo, da máscara. Isso se aproxima diretamente, como Yang fala, especialmente no arquétipo persona em sombra. Yang afirma que o ser humano constrói a persona. A máscara social é a conveniência. Quando a persona se torna artificial, é manipulada pelo self. Ela passa a servir instrumento de dominação. Nele Sofia é exatamente essa persona. Ela é construída para enganar. As escolhas da aranha monstruosa não é estética, é simbólica. A aranha tem paciência predatória, engenharia é invisível, a criação de armadilhas e domínio do espaço em seu confronto. Diferente do leão e o dragão, que é o símbolo da força aberta, a aranha vence sem ser vista, sem lutar. Yang, em Yang, esse símbolo, é o arquétipo da grande mãe sombria, não no sentido de nutrição, mas do espaço devorador, o controlador, aprisionar a teia que mata imediatamente, mobiliza e isola. Lady Sofia ataca primeiro com a força. Ela observa, depois ela espera, depois ela constrói a teia. É um poder invisível.
De fato, Neide Sofia, na sua forma humana, é, o, é a central para a análise junguiana. Essa forma humana é uma encenação. Yang, quando a persona se torna permanentemente, ocorre o processo de despersonalização. O indivíduo deixa de existir como sujeito e passa a existir apenas como função. Ela é um instrumento, a Sofia. Essa forma não expressa a humanidade e o desejo de integração, ela expressa a estratégia. Isso se aproxima das figuras históricas que operam como líderes carismáticos, com engenharias sociais frias, como Pol Pot, que começa a se formar. Maquiavel se torna algo diretamente na construção de Ney Sofia. O governante prudente não se deve cumprir pela palavra, mas quando se volta com ele. Ney Sofia é a materialização dessa lógica, levada ao extremo. Ela não acredita em pactos, não acredita em lealdade, não acredita na verdade. Tudo é meio, nada é o fim. Ela ela não luta por uma causa, ela luta porque foi programada para lutar. Maquiavel via o engano da ferramenta circunstancial. Neise Sofia é o estágio de engano que deixa de ser ferramenta da natureza. Neise Sofia, no grupo, como o grupo, são sombra dos Mega Rangers. Eles não representam apenas vilões, eles representam tudo aquilo que os heróis reprimem: uso de tecnologia sem ética, poder sem responsabilidade, história sem sacrifício, eficiência sem humanidade. Nise Sofia é a expressão máxima dessa sombra, porque ela se torna, porque ela busca a glória, ela não busca glória nem reconhecimento, ela busca resultado. Yang diria que quando a sombra não é reconhecida, é integrada, ela se retorna de forma autônoma, destrutiva. Nem Sofia não é apenas inimiga dos Mega Rangers, ela é inimiga do próprio conceito da humanidade. Pol Pot não governava por carisma, governava por apagamento do indivíduo. Seu regime transformou pessoas em números, funções e engrenagens. Isso é exatamente o que a Sofia faz. Se torna, no final, a trajetória de um ser sem vontade, reduzido ao próprio impulso destrutivo. Quando Sofia perde a sua autonomia, passa a agir apenas para levar para o Vasco. Ocorre, como Yang chamaria, a possessão arquétipa. Ela deixa de ser personagem e vai para a força cega. Pol Pot via o ser humano como matéria-prima. Ney Sofia vê o ser humano como matéria final. O totalitarismo não é apenas a violência, mas começa com a organização de controle de informação, isolamento. A teia é o modelo de perfeito desse processo. Cada fio é um conjunto inexplicável. A vítima não percebe que o perigo até ser tarde demais. O predador não expõe. Nisso, Sofia representa não apenas uma vilã, mas a estrutura mental do totalitarismo moderno, que atua em disfarce de manipulação psicológica. No, Nem Sofia apresenta como indivíduo, ela precisa ser compreendida, a função sistêmica, o verdadeiro perigo ela representa, por causa que essa personagem, mas essa é uma personalidade, mas no fato ela não precisa de personalidade para operar. Yang alertava, o mal moderno raramente se manifesta como um vilão carismático. Ela surge com processo, procedimento e rotina. Quando o indivíduo abdica a consciência moral e passa a agir como executor de um sistema, ocorre aquilo que a gente chamaria de inflacionamento do arquétipo negativo. O sujeito deixa de ser sujeito e se passa a ser um canal. Nem Sofia não decide, ela executa. Esse é o ponto esse é o ponto que mal deixa de ser estratégico administrativo. É o mesmo salto histórico que permitiu diversos genocídios, expurgos ideológicos de regimes totalitários operarem como agentes e vissem como criminosos. A obediência é um dos fenômenos psicológicos mais perigosos. Quando desassociada,
a consciência moral. Yang compreendia que o ser humano busca o pertencimento no sentido, e esses elementos são oferecidos por sua estrutura, ideologia rígida, e o indivíduo cede à autonomia psíquica. Ney Sofia é exatamente dentro dessa lógica. Ela nasce de um sistema e não permite questionamento, não admite dúvida, não reconhece a individualidade. Sua trajetória não é a corrupção moral, mas sim a formação psíquica. Como surge direto de Pol Pot? Pol Pot não queria governar pessoas, queria recriar o humano. Seu projeto exigia eliminações de intelectuais, tradições, religião e memória histórica. Tudo que ligasse ao indivíduo passava a ser destruído. Yang via como tentativa violenta de romper um inconsciente coletivo, produzindo um sujeito desorientado. Neise Sofia seria o novo homem, levando narrativa de entidade do passado sem ancestralidade e sem muito fundamento. Ele ela pertence à cultura do pertence ao programa. Negirendia, o Megarendia é a tecnologia ambígua que pode salvar e destruir. Os Megarangers, ela é medida por ética, amizade e responsabilidade. Nesse Rangers é instrumentalizada. Nesse Sofia representa a tecnologia sem freio moral. Yang alertava, a técnica avançava mais rápido que a consciência. O resultado, a regressão psíquica coletiva. A tecnologia desvincula a ética, não apenas para não precisa odiar para levar para o Vasco. Ela apenas executa as funções. Esse é um tipo de história moderna, que o mal não se vê como o mal. Maquiavel compreendia que era eficaz quando é difuso. O governante pune pouco de forma imprevisível, governa melhor do que aquele que pune de forma explícita. Nem Sofia não é uma vilã que grita, é uma vilã que observa. Sua estratégia é esmagar o inimigo frontalmente, desgastá-lo psicologicamente, confundi-lo e isolar aliados de confiança do grupo. Essa é a lógica maquiavélica, aplicada a um nível psicológico que não vencer batalhas, mas desestruturar o campo emocional. A aranha não caça por força. Você está vendo uma aranha aí? Ela caça por engenharia até o sistema, não importa quem cai, quando cai e por que cai. É o sistema que não funciona. Nesse Sofia não escolhe a vítima, ela cumpre protocolos. Isso significa o poder tecnológico moderno, onde as decisões são justificadas por necessidade, eficácia e progresso. Yang via nisso o retorno do arquétipo Deus mecânico, uma divindade sem compaixão criada pelo próprio homem. No final da existência, nem Sofia perde sua livre vontade. Isso não é a punição, é a conclusão lógica. Quando o indivíduo aceita viver não apenas pela função, mas se torna descartável, ela descarta os próprios agentes. Regimes totalitários devoram seus filhos. Yang chamaria de colapso do self. Nem Sofia não é derrotada fisicamente, ela é anulada simbologicamente, convertida em data card. No Tokusatsu, muitas vezes você é subestimado como funciona a mitologia moderna em Sofia. O maior perigo não é o inimigo visível. O mal mais eficiente é o organizado. A perda de individualização procede à violência. A tecnologia, sem ética, gera monstros silenciosos. Esse é o ponto que Yang, Maquiavel e a história do século XX. Carl Jung afirmava que quando a sociedade rejeita o mito retorna à sua forma distorcida. O século XX tentou substituir religião, tradição e símbolos racionalismo tecnológico, a engenharia social e o planejamento ideológico. O resultado não foi iluminado, foi a regressão arquétipica. Neise Sofia
é o fruto desse mundo pós-moderno, pós-mitológico. Um ser sem transcendência, sem sacralidade, sem ligação a algo maior. O sistema criou, ele não responde aos deuses, ele valores ou princípios. Ele é o contraste dos Mega Rangers, que tem início, responsabilidade, sacrifício pessoal e defesa da comunidade, um conflito metafísico. Regimes totalitários sempre hostilizavam as religiões, não porque a religião seja perfeita, mas porque estabelece o limite do poder humano. Yang via a religião como um sistema de símbolos que protege o indivíduo, inflação do ego coletivo. Pol Pot destruiu templos, tradições e rituais, porque precisava de um povo sem referência, sem transcendência, um povo que não reconhece nada acima do Estado e torna totalmente manipulável. Nesse Sofia existe exatamente nesse vácuo simbólico. Ele não reconhece o sagrado, ela não reconhece o valor intrínseco. Ela é incapaz de compreender o sacrifício, porque o sacrifício só faz sentido quando há algo maior no sistema. O herói arquétipo, segundo Young e Joseph Campbell, você está vendo Campbell aí, atravessa um ciclo chamado recusa, iniciação, provação e retorno. Nesse Sofia não percorre nenhum ciclo, ela surge pronta e programada funcionalmente. A aranha não atravessa a jornada, ela constrói armadilhas. O herói não enfrenta o caos, ela começa a integrar a sombra. A aranha explora o caos para dominar. É a oposição não acidental, é estrutural. Um dos elementos tokusatsu clássico é a amizade, não como sentimentalismo, mas como força ontológica. Yang compreendia a comunidade como espaço espelhado do psique saudável. E Sofia não compreende a amizade. Ela simula alianças temporárias. Isso reflete perfeitamente em comportamentos de sistemas totalitários. Relações são utilidades, lealdade circunstancial, indivíduo descartável. Pol Pot elimina até seus aliados. O sacrifício voluntário é incompreendível para a lógica tecnocrática. Ele não pode ser calculado, previsto e controlado. Por isso que regimes totalitários tentam ridicularizá-lo e eliminar. Yang vê o sacrifício como ato de integração do self, abrir mão do ego imediato para algo maior. Nem Sofia não pode sacrificar, porque ela não possui self, ela apenas consome. Os Mangarendes, ao contrário, aceitam risco, eles perdem, eles têm a parte imprevisível no sistema, é exatamente o que permite a vitória. Maquiavel acreditava que a astúcia poderia manter o poder, mas ele nunca defendeu a destruição total da sociedade. É um pensamento radicalizado. Posteriormente, eliminava o limite moral. Lei Sofia representa a astúcia, sem freios, cálculos, sem consciência e estratégia. Yang alertaria que esse tipo de racionalidade é a psicose coletiva, onde o sistema passa a enxergar como o último da sua existência. Os sistemas totalitários aparecem invisíveis até encontram algo que não consegue: fé, amor, sacrifício e consciência. Nem Sofia é derrotada não apenas pela força, mas porque enfrenta algo da sua lógica que não prevê a vontade humana integrada. Quando o sistema começa a ruir, nem Sofia entra em colapso e sem ordens e fica com a estrutura própria e impulso destrutivo. Isso reflete o destino como regime de Pol Pot, quando a teia resta apenas o caos e a violência. A aranha não sabe como viver. A conversão de Nisofin em Datacard não é apenas um simples recurso narrativo em Mega Rangers. Trata-se de sofisticados perturbadores em Tokusatsu dos anos 90. Ela não é apenas destrutiva, ela é reduzida. Yang afirmava o perigo da modernidade não era a violência em si, mas a abstração do ser humano, quando o ser humano deixa de ser visto como sujeito e passa a ser tratado como número estatístico arquivo ou dado. O mal atinge e sua forma surge de mais eficiente e impessoal.
O data card representa a eliminação individual, o apagamento da identidade. Desde Sofia viveu como máscara, termina como registro. Isso fecha perfeitamente. Yang via o século XX como um palco de fenômeno inédito, uma produção industrial do mal, mas não mais para monstros isolados, mas para um sistema inteiro, capaz de violência em alta escala, sem ódio pessoal. Ela não, nem Sofia não odeia, não ama, não questiona, não lembra. Ela apenas opera. É a possessão do arquétipo da máquina, onde o self é completamente dissolvido e Yang alertava. Quando isso ocorre, não há mais conflito, apenas execução. Pol Pot acredita que poderia apagar o passado e recriar um ser humano do zero. O resultado foi um regime de eliminar a identidade, cultura e espiritualidade. Nem Sofia é criada para sem passado, programa sem ética utilizada sem piedade, descartada sem memória. Todo sistema totalitário termina dessa forma. Seus próprios instrumentos, a conversão de dados, nem Sofia, a punição e o procedimento. Quando o sistema não precisava mais de ferramenta, ele arquiva. Maquiavel nunca defendeu o aniquilamento do ser humano. Seu pensamento foi sobre manutenção de poder, não sobre destruição absoluta. O problema surge quando suas ideias são separadas de qualquer limite moral e transformadas em dogmas. A astúcia sem preferência, a estratégia sem responsabilidade, o poder sem finalidade humana. Nesse estágio, servir não é apenas a si mesmo, mas se chamaria a inflação do arquétipo do governante. Os Mega Rangers vencem Nise Sofia porque tem robôs fortes, mas também tem algo que representa eles. Vínculo, sacrifício, consciência e identidade. Yang afirmava que o não destrói inimigo, ele sobrevive mantendo a integridade psíquica. Nise Sofia perde e possui a preservar. O herói retorna transformado, a aranha é arquivada. Os Mega Rangers havia experimentado o totalitarismo externo, tecnocracia extrema, desumanização industrial e trauma nuclear. Nem Sofia, a resposta simbólica. Ela não é apenas uma vilã infantil, ela é uma alegoria do tokusatsu, de antigos inimigos, que funciona em sua linguagem. A mensagem é clara. Quando você substitui a ética, o monstro vem de fora. Ele é criado. Nem Sofia não pertence apenas aos anos 90, ela pertence ao mundo atual. Algoritmos decidem destinos, sistemas não explicam suas decisões, estruturas que exigem obediência e diálogo, redução de dados humanos. O DataCard deixou de ser ficção e ainda alertava que a reconexão com o mito da religião e cultura de identidade corre risco de ser funcional. Nem Sofia não é apenas uma forma silenciosa e brutal. É um mal perigoso que grita a máscara letal que dá espada, a, o sistema que produzem monstros eficazes e a perda de identidade pela violência. Ela não cai como vilã, ela desaparece como arquivo morto. A Nise Sofia, em conclusão, é a persona absoluta, a aranha tecnocrata e a ponte entre Maquiavel e Yang Popote. Sim, Nise Sofia tem todos esses motivos de controlar, acabar com as liberdades individuais. Por quê? Por causa que o que os comunistas gostam de fazer? Acabar com a liberdade individual e perder o sentido da vida. Na hora que você perde o sentido da vida, você é arrancado de uma vida que é totalmente uma merda, por causa que você se torna uma máquina que quer destruir tudo. Quantas vezes você já foi destruído, processado, passou mal e tudo mais? Várias, eu acredito, né? Você já viu que a sociedade ela trabalha, só que hoje em dia as pessoas estão vazias. E o que essas pessoas vazias fazem? Elas perdem as liberdades individuais por causa que vão em busca do imbecil coletivo, sim, como o Olavo de Carvalho falava. Esse imbecil coletivo é a teia de aranha, a teia que controla as pessoas. Se você sair desse imbecil coletivo, você vive. Você tem que encontrar um caminho nessa vida. E essa vida vai muito de você, vai muito
dos seus afazeres e do que você gosta, se você vê. E você pensa que sistema totalitário vai deixar você ter o teu dinheiro? Não. Eles que controlam sua comida, controlam tudo. Não é que nem nos Estados Unidos, não é que nem no mundo. Você pode utilizar o seu dinheiro à vontade, comprar o que quiser, por causa que isso é importante. Você tem capacidade de entender que o sistema totalitário é uma coisa que supre você. Enquanto você tem um livre mercado, você pode fazer as suas compras, pode trabalhar seu material à vontade, pode fazer suas coisas à vontade. Você não precisa ter um Estado mandante, você é dono de si. O Estado não precisa controlar você, você tem que sair fora do Estado. É isso que a Sofia faz, está mostrando a teia de aranha que o Estado é. O Estado está acabando com a vida das pessoas, principalmente no Bostil, em outros locais do mundo. A gente tem que ter liberdade de decidir e proteger a nossa sociedade para poder comprar nossas coisas, para poder sobreviver, para poder vencer esses sistemas totalitários, para a gente poder falar, oba, consegui, cresci e desenvolvi. Isso é importante. Não ficar à mercê de sistemas totalitários. O livre comércio e o livre-arbítrio é importante por causa que a gente tem que decidir por nós e não pelos outros. Temos que ser nós mesmos. Pol Pot destruía os outros, destruía a humanidade, o povo dele. E a gente tem que perceber o quanto o ser humano ficou insensível e cada vez mais intangível. Seja uma pessoa de valor humano, simbólico e existencial para algo melhor, para você crescer como nessa sociedade que está vazia. Seja isso, cresça como pessoa para você fazer. Lute por liberdade financeira, por liberdade individual, para você crescer. E você cresce e se torna uma pessoa livre de conceitos fora desse totalitarismo ideológico. Obrigado, meus anjos, milagres decaídos nerdolas.